Não, eu trouxe um veríssimo para ler também, porque eu achei que seria de utilidade pública, mas na verdade eu deveria ter feito isso antes, porque agora já passaram as festas. E não sei se acontece com vocês, mas esse período de festas, estão ligados? Natal, Ano Novo, e aquele período intermediário, o períneo, né? O períneo do ano, é sempre um período um pouco alcoólico. E não sei se acontece com vocês, mas não, só contigo. Pelas leituras aqui que eu fiz, parece que acontecia. É um texto do Veríssimo que fala sobre a ressaca. Não sei se alguém tem experiência. Hoje existem pílulas milagrosas, mas eu ainda sou do tempo das grandes ressacas. As bebedeiras de antigamente eram mais dignas, porque você as tomava sabendo que no dia seguinte estaria no inferno. Além de saúde, era preciso ter coragem. As novas gerações não conhecem ressaca, o que talvez explique a falência dos velhos valores. A ressaca era a prova de que a retribuição divina existe e que nenhum prazer ficará sem castigo. Cada porre era um desafio ao céu e às suas fúrias. E elas vinham: náusea, azia, dor de cabeça, dúvidas existenciais, as golfadas. Hoje as bebedeiras não têm a mesma grandeza, são inconsequentes, literalmente. Não é que eu fosse um bêbado, mas me lembro de todos os sábados de minha adolescência como uma luta desigual entre a Cuba Libre e o meu instinto de autopreservação. A Cuba Libre ganhava sempre. Já dos domingos, me lembro de muito pouco, salvo a tontura e o desejo de morte. Jurava que nunca mais ia beber, mas antes dos 30 nunca mais dura muito pouco. Ou então o próximo sábado custava tanto a chegar que parecia mesmo uma eternidade. Não sei o que a Cuba Libre fez com o meu organismo, mas até hoje, quando vejo uma garrafa de rum, os dedos do meu pé encolhem. Tentava-se de tudo para evitar a ressaca. Eu preferia um Alka-Seltzer e 2 aspirinas antes de dormir. Mas no estado em que chegava em casa, nem sempre conseguia completar a operação. Às vezes, dissolvia as aspirinas num copo de água, engolia o Alka-Seltzer e ia borbulhando para a cama, quando encontrava a cama. Mas os métodos variavam. Aqui começa a questão da utilidade pública. Por exemplo, um cálice de azeite antes de começar a beber. O estômago se revolta, você fica doente e desiste de beber. Tomar um copo de água entre cada copo de bebida. O difícil era manter a regularidade. A certa altura, você começava a misturar a água com a bebida e em proporções cada vez menores. Depois passava a pedir um copo de outra bebida entre cada copo de bebida. Suco de tomate, limão, molho inglês, sal e pimenta. Para ser tomado no dia seguinte de jejum. Adicionando vodka, fica um Bloody Mary. Mas isso era para mais tarde um pouco. O sumo de uma batata, semente de girassol e folha de gelatina verde dissolvida em querosene. Misturava-se tudo num prato pirex forrado com velhos cartões do sabonete Eucalol. Embebia-se um algodão na testa e deitava-se com os pés na direção da Ilha de Páscoa. Ficava-se imóvel durante 3 dias, no fim dos quais o tempo já teria curado a ressaca de qualquer maneira. Uma cerveja bem gelada na hora de acordar, por alguma razão, o método mais popular. Canja. Acreditava-se que uma boa canja de galinha de madrugada resolveria qualquer problema. Era preciso especificar que a canja era para tomar. No entanto, muitos mergulhavam o rosto no prato e tinham que ser socorridos às pressas antes do afogamento. Minha experiência maior é com a Cuba Libre, mas conheço outros tipos de ressaca, pelo menos de ouvir falar. Você sabia que o uísque escocês que tomara na noite anterior era paraguaio, quando acordava se sentindo como uma harpa guarani, e no depósito de instrumentos da Boate Catitos, em Assunção? A pior ressaca era de gin. Na manhã seguinte, você não conseguia abrir os 2 olhos ao mesmo tempo. Abria um, e quando abria o outro, o primeiro se fechava. Ficava com o ouvido tão aguçado que ouvia até os sinos da Catedral de São Pedro, em Roma. Ressaca de martini doce. Você ia se levantar da cama e escorria para o chão como óleo. Pior é que você chamava a sua mãe, ela entrava correndo no quarto, escorregava em você e deslocava a bacia. Ressaca de vinho. Pior era a sede.
Você se arrastava até a cozinha, tentava alcançar a garrafa de água e puxava todo o conteúdo da geladeira em cima de você. Era descoberto na manhã seguinte, imobilizado por hortigranjeiros e laticínios e mastigando um chuchu para alcançar a umidade. Era deserdado na hora. Ressaca de cachaça. Você acordava sem saber como, de pé, no canto do quarto, levava meia hora para chegar até a cama, porque se esquecera como se caminhava. Era pé, antepé ou mão, antemão? Quando conseguia se deitar, tinha a sensação que deixara as 2 orelhas e uma clavícula no canto. Olhava para cima e via que aquela mancha com uma forma vagamente humana no teto finalmente se definira. Era o Michel Temer. Ele estava piscando para você. Ressaca de conhaque. Você acordava lúcido. Tinha, de repente, resposta para todos os enigmas do universo. A chave de tudo estava no seu cérebro. Devia ser por isso que aqueles homenzinhos estavam tentando arrombar a sua caixa craniana. Você sabia que era alucinação, mas por via das dúvidas, quando ouvia falar em dinamite, saltava da cama ligeiro. Ressaca de licor de ovos. Um dos poucos casos em que a lei brasileira permite a eutanásia. Luiz Fernando Veríssimo. Vai, Tages. Enquanto a Cláudia Tages pega, eu quero só ilustrar, não exatamente ressacas, eu tenho muita história de ressacas e de pós-Billy Nights, né? Vou contar rapidamente 2 para o gáudio dos presentes. Uma é de um amigo meu, o Birajara, lá de Xangri-Lá, num carnaval, que é uma história dessa época, é um fato verídico. Passou o carnaval na Saba, né? Nós somos de Xangri-Lá, passou o carnaval na Saba, apagou. Acordou no outro dia, de bruços, do lado da plataforma de Atlântida, no meio, sabe aquelas fotos quando sai o dia de sol, na 0 hora, que sai a foto daquele mar de guarda-sol em Atlântida, com um halo, sem nenhum guarda-sol ao redor dele, no meio do guarda-sol, todo cagado. Todo cagado. Caminhou até Paraguaçu, pediu uma carona, um amigo nosso deu carona para ele e começou, mas que cheiro a merda. E obrigou ele a lavar o carro. E a outra, para completar, o Alexandre Birk, tinha um aluno particular. Espero que seja um pouco melhor. Não, é desse tipo, é boa, não te preocupe. O Alexandre Birk, que todos aqui conhecem, tinha alunos particulares de bateria e tomou um foguetão, né? Inclusive, ele usou a mamadeira da minha filha para encher de cachaça e sair caminhando lá para a Cidade Baixa. Adormeceu, despertou com a campainha, era o aluno. Deu a aula de bateria. Quando o aluno foi embora, ele foi para o banheiro, porque ele fez tudo apressadamente e estava com uma rodela gigante de vômito na camiseta. Foi a última aula desse aluno. Pronto, pode. Foram terríveis. Agora que todo mundo descontraiu. Olha aqui, ó. Tá O Zanata está dizendo que o alemão contou para ele essa história, dizendo que era eu. Não, era o alemão. Era o alemão. Não conta mais nenhuma história.